Fazer o quê? Boa noite a todos. Estamos de volta através da internet, Facebook, Instagram, YouTube. E é muito bom estar com você de novo. Estamos terminando o mês de maio com a graça de Deus nas nossas vidas. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nestes dias a respeito de gratidão a Deus, o poder da gratidão. E eu quero me reportar à primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Bispo Tito Oscar, já também durante esse mês, trouxe uma palavra sobre gratidão dentro do mesmo texto, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, temos o privilégio de compartilhar esta palavra tão rica, tão poderosa, tão abençoada, que ela caia numa boa terra, que ela frutifique, que o Teu nome seja glorificado, honrado, que sejamos, Senhor, cheios de gratidão pelo que o Senhor representa para nós, pelo que a Sua palavra representa para nós, pelo que o Senhor tem feito e há de fazer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Gratidão a Deus. Eu costumo dizer que a gratidão é como o dízimo. É como um segredo do cofre. Num contexto de gratidão, num contexto de dízimo, você não pode esquecer a gratidão. E você não pode esquecer e desprezar a gratidão. Você não pode esquecer e desprezar o dízimo. A palavra gratidão tem a sua origem do latim, gratia, que tem seu significado na palavra graças ou gratus, em que sua tradução ao pé da letra significa agradável. Ser grato pelo que é proporcionado para nós, sendo algo bom, sendo algo não muito bom. Eu quero deixar 3 verdades aqui a respeito de gratidão para você nesta noite. Estamos terminando o mês de maio, amanhã já é 1º de junho, e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, e que também a gratidão faça parte desta virtude tão importante. Em primeiro lugar, você precisa ser grato ou grata a Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser agradecidos. Foi o que nós lemos aqui. Deem graças em todas as circunstâncias. Ou seja, quando as circunstâncias forem favoráveis e quando as circunstâncias não forem favoráveis. Devo agradecer a Deus e ser uma pessoa que tem as paredes do coração cheias de gratidão. Temos que dizer a Deus obrigado por não fazer as minhas vontades, que são muitas, e sim entender e atender às minhas necessidades. Isto é gratidão. Agradecer a Deus, o nosso Pai, por Ele ser o nosso abrigo. Quando as tempestades da vida tentam tirar a esperança, tirar a paz, como naquela canção que nós cantamos, naquela música, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer,
por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. O salmista, alcançado pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela sua misericórdia, e reconhecendo a presença de Deus na sua vida, lá no Salmo 116, versículo 12, 13 e 14, ele diz assim: como poderei retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? De que forma? Erguerei o cálice, celebrarei, é isso que ele está dizendo, a salvação, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Então, se esta é a vontade de Deus, nós temos que ser pessoas agradecidas. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, você faz parte deste povo escolhido de Deus, santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se, apoiem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, que era uma igreja que se destacava em muitas virtudes. Ele diz assim: assim como vocês se destacam na fé, na palavra, na perseverança, na dedicação completa, no amor, dediquem-se também no privilégio de contribuir. Eu posso parafrasear esta passagem da Escritura dizendo: destaque-se também com o coração cheio de gratidão a Deus. Amém? Em segundo lugar, Deus está sempre atento a pessoas que reconhecem sua graça e são gratos pela sua bondade, favor e misericórdia. Lembro-me quando Jesus, a caminho de Jerusalém, passou pela divisa de Samaria e Galileia, lá na Palestina. Ao entrar num povoado, 10 leprosos viram Jesus e clamaram a ele, suplicaram: Senhor, a certa distância, gritaram: tem misericórdia, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus determinou que eles fossem até o sacerdote para mostrar a sua condição de saúde. E na época da lei, eu já disse isso aqui, a palavra de Deus diz que quem fazia o diagnóstico, o exame, né, vamos dizer assim, a tomografia de quem estava infectado com a lepra, bem como da cura da lepra, era o sacerdote. Então, quando eles continuavam leprosos, eles tinham que voltar para o arraial por mais um período até aguardar a cura. E quando eles eram curados, eles deveriam oferecer a Deus um sacrifício através de 2 pombinhos ou 2 rolinhas,
como um sacrifício pela sua cura. Então eles foram, e quando eles foram curados, os 10 leprosos. Um deles, que era samaritano, que nem judeu era, reconheceu, viu que estava curado, voltou para agradecer a Jesus, para dar louvor a Deus. E Jesus ficou indignado, falou assim, puxa vida, mas foram os 10 que foram curados, só este estrangeiro voltou para dar graças a Deus, e Deus acabou dando uma bênção maior para esta pessoa, que este samaritano, este estrangeiro que veio agradecer, dizendo, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quer dizer, além da cura, ele foi premiado com a salvação de Deus. Com a salvação de Deus. Tempos passados, eu era recém-ordenado, eu fiz um casamento de um casal que estavam namorando, e passado algum tempo, eles ficaram um bom tempo conosco, a sua esposa teve um problema de saúde, estavam sem convênio médico, e eu, naquela oportunidade, eu conheci alguns donos de hospitais em São Paulo em razão da minha atividade bancária, e liguei para um dos donos, diretores de um dos hospitais aqui de São Paulo, no bairro da Liberdade. Tentei falar com ele, não consegui, e conversei com o administrador do hospital, que eu conhecia, e ele pediu para que eu internasse aquela irmã, que estava com um problema sério de saúde, no Hospital da Glória, ali na Liberdade, e conseguimos aí interná-la. Ela fez a cirurgia, passou alguns dias lá, em recuperação, e voltou para casa. E foi uma alegria muito grande. Depois de um tempo de recuperação, estiveram na igreja e marcaram um gabinete comigo, dizendo que estavam saindo da igreja em razão de uma situação que eu não me lembro muito bem qual foi, mas aquilo assim me deixou muito triste, porque eu vi aquilo como uma ingratidão muito grande. Aí eu pensei naquela palavra do apóstolo João, né? Que alguns saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, né? Então eu estou dizendo tudo isso porque Deus está sempre atento às pessoas que têm um coração grato. Em terceiro lugar, preste bem atenção nisso. Aqueles que têm o coração cheio de gratidão podem desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. Foi o que aconteceu durante a primeira e segunda multiplicação dos pães pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com Jesus diante do túmulo de Lázaro, que já havia morrido faziam 4 dias. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, disseram para Jesus, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Dê-lhes vocês mesmos algo para comer. Eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães, 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu. Aqui está o segredo. Num tempo de dificuldade, de crise, de impossibilidade, de dias difíceis, Jesus elevou os olhos ao céu, deu graças e partiu os pães, bem como os peixes. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. Aleluia. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Nesse caso, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, o mesmo acontece, o mesmo episódio. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão, que esta era uma característica como tem sido de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, desnutridos, de mãos vazias, porque podem desfalecer pelo caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar esta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Responderam. E alguns peixinhos, disseram eles. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar, olha só, queridos. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram 4.000 homens, fora mulheres e crianças. O que eu estou dizendo aqui é que aquele que tem o coração grato pode desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, junto com Maria, a sua irmã Marta e Maria, e os amigos da família, ele pediu para que os que estavam com ele retirassem aquela pedra que ficava numa gruta, onde estava o corpo de Lázaro. E Jesus olhou para os céus e agradeceu a Deus. Graças te dou, ó Pai, porque me ouviste. Aliás, sempre me ouve. Mas estou dizendo isso, Senhor, para que a multidão que está aqui comigo creia que o Senhor me enviou. E ele bradou com aquela voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés envoltos ou envolvidos com uma fita de linho, e o seu rosto envolto num lenço. Foi o sobrenatural de Deus que se manifestou ali, na vida de Jesus, por ele ser agradecido. Jesus agradeceu ao Pai antes do milagre, antes das respostas, antes do sobrenatural. Às vezes nós não agradecemos a Deus nem mesmo depois de sermos atendidos e abençoados por Ele. Quando Josafá e todo Judá foram ameaçados por um exército enorme, com 3 povos inimigos do povo de Deus, Josafá, alarmado, tomou algumas atitudes. Ele reuniu as autoridades, decidiu buscar a ajuda do Senhor, proclamou um jejum, orou a Deus. No meio deste cenário, onde eles nada podiam fazer, Deus enviou ali um levita, um profeta chamado Jaziel, dizendo: assim diz o Senhor, não tenham medo, nesta batalha vocês não vão ter que lutar, somente tomem as suas posições,
No segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 21, diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Olha o que eles cantavam, amados: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Antes da batalha, do conflito, diante daquelas ameaças, quando começaram a cantar e entoar louvores a Deus, Deus, o Senhor, preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo, ameaçando Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. As ameaças são grandes. Os problemas, as dificuldades. Agradeça a Deus, para que o sobrenatural do Senhor se manifeste na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde, nos teus sonhos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Aleluia. O salmista, no Salmo 147, versículo 7, diz assim: cantem ao Senhor com ações de graças. No Salmo 107, verso 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Davi disse: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Eu penso que Deus vai fazer isso na nossa vida, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Como disse William Shakespeare, a gratidão é o único tesouro dos humildes. Nunca deixe a gratidão, por favor, de lado. Estava vendo uma psicóloga falar tempos atrás aí, dizendo que gratidão é mudança de olhar. Mas assim você diz assim: olha, mas eu sou grato a Deus quando alguém, ou grato a alguém quando alguém faz um benefício, um favor para mim. Não, isso não é gratidão. Isso é educação. Ah, mas eu estou em casa, eu dobro o meu joelho, eu agradeço a Deus, eu estou na casa de Deus e estou sempre agradecendo a Deus. Não, isso não é gratidão, isso é oração. Gratidão é olhar para a dificuldade e enxergar as possibilidades. Gratidão é, em vez de olhar para aquilo que não está dando certo na nossa vida, é olhar para aquilo que está dando certo. Gratidão é, ao invés de viver com o coração cheio de pessimismo, é olhar com o coração cheio de esperança, de perspectiva, de expectativa. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida. Que sejamos agradecidos, como disse o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, aos Colossenses e à igreja de Corinto. Amém?
E você vai desfrutar do sobrenatural de Deus na tua vida. Vamos orar agora. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por poder compartilhar esta palavra. Que esta palavra venha com poder, com sinais, com manifestações sobrenaturais da vida de todos aqueles que me ouvem neste momento. Temos, Senhor, muitos problemas, temos dificuldades, mas vamos vencer tudo isso em nome de Jesus, com o coração cheio de gratidão. Que os nossos olhos, Senhor, não olhem para as circunstâncias, para o cenário, para o momento que temos vivido. Dias difíceis, de confinamento, de isolação, de isolamento, de desolação, de dificuldades, de impossibilidade. Mas os nossos olhos estão fixados num Deus que dirige todas as circunstâncias da nossa vida. Que tenhamos, Senhor, um final de mês abençoado. E um mês de junho cheio de esperança, de expectativa, de perspectiva, de que tua graça, tua misericórdia, tua presença e o sobrenatural do céu na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém.